Oi pessoal, para começar a aula de hoje eu tenho duas perguntas para vocês. Primeira, qual é o peso da Terra? Ou, falando fisicamente, qual é a massa da Terra? E a segunda pergunta, qual é a distância da Terra ao Sol? Pararam para pensar nisso já? Se você parar para pensar, a Terra é grande, o Sol está longe. Então esses dois números devem ser números bem grandes. Tá? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Como tratar de números grandes? Né? Como que a gente simplifica números grandes quando a gente vai escrever num livro, num artigo científico. Tá? E para isso eu vou precisar falar de dois assuntos. O primeiro é a potência de base 10. O segundo é a notação científica. Tá? Então vamos começar lembrando do que é potência. Tá? E vamos falar exatamente da potência de base 10. Então eu coloquei aqui no quadro a potência de base 10. Potência de base 10, para quem não lembra, é quando 10 é um número grande, porque o pequenininho é chamado de expoente, tá? Então, o número grande é a base, o número pequenininho é o expoente. A base é o número que vai ser multiplicado, e o expoente é quantas vezes ele vai ser multiplicado, tá? Então, a gente vai resolver esses cinco itens, certo? E vocês vão entender melhor como é que faz. É bem simples, tá? Então, olha só. 10 elevado à primeira potência. 10 elevado à primeira quer dizer que o 10 vai ser repetido apenas uma vez na multiplicação. Ou seja, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Tá? Agora o segundo. 10 elevado ao quadrado. Lembre que quando tem o 2 aqui, eu posso também falar quadrado. Tá? O que é 10 ao quadrado? É o 10 sendo repetido duas vezes na multiplicação. Uma, duas. Então, multiplicação. 10 vezes 10 dá 100. Próximo. 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo. Então, o 10 será repetido 3 vezes na multiplicação. Então, fica assim, 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Próximo. 10 elevado à quarta potência. Então o 10 será repetido 4 vezes na multiplicação. Então é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10.000. Então está aqui o resultado. Próximo. 10 elevado à quinta potência. 5 vezes eu vou repetir o 10 na multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10.000. Vezes 10, 100.000. Então, está aqui. 100.000. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que tem uma maneira simples de resolver potenciação com base 10. Você não precisa ficar multiplicando os 10 toda vez. Tá? É só você ficar atento ao expoente. Então, olha só o que aconteceu aqui. Quando o expoente era 1, o resultado teve somente um zero. E expoente 2, o resultado tem 2 zeros. E expoente 3, o resultado tem 3 zeros. E expoente 4, o resultado tem 4 zeros. E expoente 5, o resultado tem 5 zeros. Certo? Agora, se eu fizesse 10 a sexta aqui. Então, vou pegar a caneta preta. 10 a sexta. Precisaria ficar fazendo a multiplicação? Não, não precisaria ficar fazendo a multiplicação. Para resolver essa potência, você colocaria 1 e quantos zeros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos separar aqui com um pontinho. E aí fica 1 milhão. Então, 10 a sexta é 1 milhão, certo? E é isso que a gente precisa para falar de demonstração científica. Olha só, eu consigo resumir esse número, 1 milhão, escrevendo apenas 10 a sexta, certo? Então, é isso que os cientistas fazem quando eles vão publicar um número muito grande. Por exemplo, a distância da Terra a uma estrela, ou de um planeta a outro planeta. Ou, como a gente falou no começo da aula, a distância da Terra ao Sol, ou mesmo o peso da Terra. Tá? Então, eu tenho como simplificar esse número. Certo? De que forma? Usando potências de base 10. Aí a leitura fica muito mais fácil. Tá? Então, eu vou apagar o quadro agora,
vou colocar os valores da massa da Terra, o peso da Terra, e a distância da Terra ao Sol, para vocês verem que são números bem grandes, tá? Já volto. Pessoal, voltei aqui com os números do peso da Terra, o peso da Terra e a distância da Terra ao Sol. Então deixa eu sair daqui da frente para vocês verem o tamanho desses dois números. Olha só, peso da Terra é um número tão grande que eu não consigo nem falar qual é esse número, tá? A distância da Terra ao Sol é um número um pouco menor, mas nem por isso é uma distância curta, tá? É muito grande. Então eu coloquei aqui peso entre parênteses, porque a maneira correta de falar é massa da Terra. Peso é uma maneira popular de ser falada, tá? Então é massa da Terra. Olha o tamanho desse número. Agora, quando foi publicado isso em um artigo científico, quando o cientista descobriu esse valor, ele colocou, será, esse número gigante no artigo para as pessoas lerem? Não, ele não colocou um número desse tamanho. Então, a gente tem que arranjar uma maneira, ou eles pensaram lá atrás, há muito tempo atrás, foi pensado numa maneira de deixar esse número um pouco menor, tá? Para ser falado. Não vou reduzir o número em si, mas eu vou deixar ele um pouco menor para a gente conseguir ler de uma forma mais tranquila, tá? Então, tanto o peso da Terra quanto a distância da Terra ao Sol tem como ser simplificado. E é isso que trata a notação científica. Então, eu vou explicar de maneira bem simples como que você faz para simplificar esse número e assim conseguir falar ele, tá? Então, a primeira coisa que você vai pegar aqui são os primeiros números válidos. Aqui nós temos o 5, o 9 e o 8. No máximo 3 números. Se tivesse mais números aqui, você não pegaria, tá? Então eu vou pegar o 5, o 9 e o 8 e vou colocá-lo aqui. Então olha só. Então isso aqui é igual. Vou colocar dois iguais aqui. Então eu vou pegar o 5, o 9 e o 8. Certo? O que mais você vai fazer? Agora, o resto, o que a gente vai fazer com o resto dos zeros que tem? Nós vamos transformar numa potência de base 10, tá? Agora há pouco eu falei sobre a potência de base 10. 10 à sexta tem 6 zeros. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de transformar isso aqui num valor, nós vamos voltar, fazer o contrário do que a gente fez anteriormente. Nós vamos pegar o valor e transformar em potência de base 10. Então, vou multiplicar, e aqui eu vou multiplicar por 10, na verdade, e vou contar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem 22 zeros esse número. E aonde você vai colocar esse 22? Aqui. Então, está aqui. Qual é esse número? Qual é o peso da Terra? 598 vezes 10 elevado a 22. Ou a 22ª potência. Então, todo esse número pode ser simplificado dessa maneira. Tá bom? E a distância da Terra ao Sol? 150 milhões de quilômetros. É muito distante, digamos assim. Não é à toa que a luz do Sol demora em torno de 8 minutos para chegar na Terra. Não sei se vocês sabiam disso. Agora, tem uma maneira de simplificar? Tem uma maneira. Quais são os números válidos? Você vai pegar os números válidos. 1 é válido? Sim. O 5 é válido? Sim. Falei para vocês, no máximo 3 números, tá? Se tivesse mais um aqui, eu pegaria. Por exemplo, se fosse 153 milhões de quilômetros, pegaria o 3. Acima disso não precisa. Agora, vezes 10, beleza, vezes 10. Transformando em potência de base 10. Vezes 10 é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vezes 10 a sétima. Certo? Então, ficou assim, 15 vezes 10 elevado à sétima potência. É muito mais fácil falar do que 150, se eu fosse escrever 150 milhões de quilômetros. Esse número até dá para ler. Esse aqui não, a gente não tem como ler. A gente tem que recorrer à notação científica. Então isso é uma coisa boa, transformar os números grandes em notação científica. Faz com que a leitura não seja tão cansativa. Imagine você lendo um artigo científico, alguma curiosidade, onde tem que ler números gigantes desse. E pior, ao invés de zeros, se tivessem vários outros números diferentes de zero, por exemplo, tivesse 1, 5, 2, 3, 9 e tudo mais, ficaria bem complicado a leitura, tá? Então, pessoal, notação científica é uma forma de você simplificar a leitura de números bem grandes, ou muito grandes, tá? E é simples assim. Coloca os números válidos, multiplica por 10 elevado ao número de zeros que tem aqui nesse número que você quer simplificar, tá bom? Então é disso que se trata a notação científica. E é por isso que eu precisei lembrar vocês de potência de base 10. Então, potência de base 10
Como se resolve? Coloco o número 1 e tantos zeros quanto forem o expoente. Então 10 elevado à sexta é o 1 e 6 zeros, ou seja, 1 milhão. Ok? Para fixar o que a gente acabou de ver, coloquei alguns exemplos aqui. Tá? Então prestem atenção nos exemplos para depois não ter dúvidas nos exercícios do livro. Então vamos lá, coloquei 4 exemplos aqui para a gente transformar em notação científica. Olha só, 251 mil. Como é que se transforma em notação científica? 251 vezes, vou colocar um pontinho aqui, 10, 1, 2, 3, elevado a 3. Vou apagar e colocar um pontinho. Aqui. Próximo. Aqui é 3 bilhões. 3 bilhões. Coloco o 3, que é o número válido, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 10 elevado a 9. Ó, ficou muito mais simples. Muito mais simples. Aqui, terceiro exemplo. Números válidos, 8 e 1. Vezes 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. Coloca aqui. Mesmo número de zeros. E o último aqui, 349 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 10 elevado a 9. Então tá aí. É assim que se transforma um número em notação científica. Na verdade, a gente está simplificando os números. Em outro momento, eu vou explicar exatamente como aparece a notação científica em artigos e livros, tá bom? Tem mais um detalhe da vírgula, mas como nós não vimos números decimais, eu vou deixar assim, tá? Eu vou parar aqui para não haver confusão, tá bom? Essa é a aula de potência de base 10 e notação científica. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!